Na rica história do castelhano, existe um caso muito especial sobre o surgimento e posterior extinção de uma das letras do seu alfabeto. Essa letra era nada mais, nada menos do que o C cedilha, que ainda é usada em outras línguas românicas como o francês, o português ou o catalão, e que teve um papel significativo na formação do nosso idioma. Neste vídeo, vamos explorar a origem do C cedilha, sua evolução dentro do castelhano, os motivos do seu desaparecimento e como outras línguas a adotaram e mantiveram seu uso. Para entender a origem do cedilha, precisamos voltar à letra Z do latim medieval. Durante a transição do latim vulgar para o romance, os escribas ibéricos, especialmente os visigóticos, começaram a buscar maneiras de representar novos sons que surgiam à medida que a língua evoluía. A cedilha foi criada ao adicionar um pequeno C em cima da letra Z para formar uma nova grafia. Esse novo caractere representava o som TS ou DZ, que não tinha uma representação clara no alfabeto latino, e deu origem à chamada zeta visigótica. Assim, pode-se estabelecer que a origem da cedilha remonta ao século XI da Espanha medieval, onde era inicialmente chamada de C cedilha, que correspondia ao diminutivo da letra Z, que naquela época era chamada de seda. Seu uso se expandiu rapidamente para outras línguas românicas, já que estas viram em seu uso uma oportunidade para adotar os sons que também iam surgindo na estrutura própria de cada idioma. Por exemplo, o francês adotou a cedilha na própria Idade Média. Sua função principal era indicar que a letra C deveria ser pronunciada como S, em vez de K, antes das vogais A, O, U ou dos ditongos I ou UA. Esse uso específico permitiu resolver ambiguidades fonéticas e manter uma coerência na pronúncia. Essa adaptação sobrevive até hoje, e exemplos de palavras francesas com C cedilha incluem garçon, que significa menino, façade, fachada em francês, entre muitas outras. Assim como no francês, o uso da cedilha no português foi uma adaptação para resolver ambiguidades na pronúncia da letra C. Ao longo da história, a língua portuguesa manteve esse sinal, como pode ser visto em gramáticas antigas e documentos históricos. Exemplos de seu uso em português incluem ação, façanha, maçã, uma fruta. Por outro lado, o C cedilha, conhecido em catalão como C trencada, tem sido uma parte integral da sua ortografia, ajudando a manter a clareza na pronúncia e evitando confusões. Documentos catalães desde o século XI já mostram o uso do C cedilha, o que indica sua adoção precoce nessa língua. E assim como no francês e no português, é usado principalmente para representar o som de S antes das vogais A, O e U. Pode-se então afirmar que essa particularidade, compartilhada entre essas línguas românicas, é fruto da influência do castelhano, que em seu momento inspirou a adoção desse grafema nessas línguas? Vamos retomar a história evolutiva do idioma de Cervantes. Na Idade Média, a cedilha era usada para representar o som do zeta em palavras como força e caçador. Durante esse período, é possível perceber que a cedilha foi amplamente utilizada na língua escrita. No entanto, com o tempo, o som representado por esse sinal começou a mudar aos poucos. No espanhol do século XV, os sons TS e DZS começaram sua transformação para o S e o som atual do Z,
usado na Espanha. Essa mudança fonética reduziu a necessidade de uma letra especial para representar esses sons. Ainda assim, o amplo uso do C cedilha na literatura hispânica foi documentado em numerosos textos e documentos históricos. Por exemplo, no Livro do Bom Amor, escrito no ano de 1330, pelo arcipreste de Ita, podem ser encontrados múltiplos exemplos do uso dessa letra. Outro registro importante é o Livro dos Exemplos do Conde Lucanor e Patrônio, escrito por volta do ano de 1335 por Dom João Manuel, príncipe de Vilhena, onde a C cedilha aparece com frequência. Seu uso no castelhano pode ser observado até o século XVI, nas inscrições que ainda prevalecem em dezenas de igrejas e mosteiros fundados por congregações espanholas. Outro exemplo notável a ser citado é a edição original de A Celestina, do escritor espanhol Fernando de Rojas, que data do ano de 1499, onde é possível evidenciar que o C cedilha era usado em muitas palavras como alcançar e coração. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser lembrado quando houver um novo vídeo. Mas você deve estar se perguntando neste momento: como e quando exatamente essa letra desapareceu do espanhol? Esse desaparecimento não pode ser atribuído a uma data específica e corresponde a um processo gradual, já que se deve a uma combinação de fatores fonéticos e ortográficos. Como já mencionamos anteriormente, à medida que os sons TS e DZ evoluíram para S e Z, a necessidade de uma letra especial para representá-los diminuiu, e somado a isso, as reformas ortográficas da língua espanhola buscaram simplificar e padronizar a escrita. Um ponto crucial no desaparecimento da cedilha foi a decisão da Real Academia Espanhola de suprimir seu uso em favor de uma ortografia mais uniforme. Em 1726, a Real Academia Espanhola publicou a primeira edição de sua ortografia da língua castelhana, onde foram estabelecidas normas claras para a escrita do espanhol. Nesta obra, foi sugerido eliminar o C cedilha e substituí-lo por Z ou C, de acordo com o contexto fonético. Finalmente, é no século XIX, em 1851, quando as normas da ortografia do espanhol, como as conhecemos atualmente, são definitivamente fixadas, com exceção de alguns aspectos relacionados à acentuação. A Real Academia Espanhola desempenhou um papel fundamental na regulamentação e padronização da ortografia. Seu objetivo principal tem sido tornar a escrita o mais simples e lógica possível, eliminando ambiguidades e simplificando a representação dos sons. Seguindo essas premissas, a decisão de suprimir o uso do C cedilha fez parte de um esforço mais amplo para unificar a ortografia do espanhol. Além da sua eliminação, a Real Academia Espanhola também introduziu outras reformas, como o uso consistente de C e Z para representar esses sons, antes de E e I. Essas decisões ajudaram a consolidar uma ortografia coerente e fácil de aprender, que é o padrão do nosso idioma atualmente. A pergunta final seria talvez: será possível que em algum momento o uso da cedilha retorne à língua castelhana? A resposta parece ser bastante óbvia e é não. Infelizmente ou felizmente, para muitos. Isso se deve ao fato de que hoje em dia esse sinal é percebido como algo bastante estranho ao castelhano e violaria o princípio de simplificação pelo qual foi eliminado. E apesar de parecer estar na moda em certos momentos, como nos anúncios publicitários do time de futebol do Barcelona ou em pacotes turísticos de destinos como Curaçao, continuam sendo ortografias próprias de seus idiomas originais. E isso é tudo por hoje.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever neste canal. Também te convido a ativar o sininho para te lembrar quando houver um novo vídeo. Até breve!